Bora hoje revisitar minha infância? Crazy, rapaziada do canal, quem fala com vocês aqui é o Crazy Serviços, de mais um vídeo pra vocês, e hoje nós vamos fazer 5 jogos que marcaram muito a minha infância durante a geração do PlayStation 1, beleza? Obviamente, como essa lista aqui muda de pessoa pra pessoa, eu conto com você e o seu comentário aqui embaixo sobre 5 jogos que impactaram a sua infância quando você jogar no PlayStation 1. Provavelmente grande parte dos jogos que vocês já estão pensando não vai estar aqui nessa lista, como por exemplo Final Fantasy VII, porque vocês sabem que é um jogo que eu detesto. Não, aí ele extrapolou. Outros grandes títulos estarão aqui provavelmente que vocês conhecem, ou pelo menos eu acho que valem como recomendação. Mas antes de nós entrarmos nessa lista, eu quero muito que vocês deixem o seu like, o seu comentário e compartilhem esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possível, que isso ajuda pra caramba o canal e fortalece o trabalho do tio aqui. No mais, link aqui na descrição para a Play Now, uma empresa Very Hard Games. Você pode comprar jogos de PlayStation, Xbox, Nintendo e Steam pelos melhores preços e parcelamento, e também você pode comprar o Game Pass no menor preço do mercado. E aproveita, eles estão com uma promoção até março, porque em março o valor vai dar uma aumentada. Então já aproveita e garante o seu serviço. Fechou? Então bora pra lista. Aqui, obviamente, eu dei uma organizada mais ou menos ali no ranqueamento, mas você sabe que essas listas de top alguma coisa, eles mudam de posição de acordo com como você acorda a posição do sol. Tô mentindo? Ele tem toda a razão. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou ranquear aqui esses 5 jogos, tá? Mas são jogos que eu basicamente mais joguei, não necessariamente eles estão realmente numa posição ali de segundo, terceiro, quarto e quinto. E por que eu disse do segundo pra baixo? Porque o primeiro realmente eu acho o melhor jogo do PlayStation 1. Mas vamos começar aqui com um joguinho que eu acho que vocês conhecem de nome, mas provavelmente muitos de vocês podem não tê-lo jogado. E é Ace Combat 3 Electrosphere. Esse aqui foi o primeiro jogo que eu joguei da franquia, um jogo que traz ali um combate mais arcade para jogos de avião, diferente de jogos que prezavam um pouquinho mais de simulação, como Flight Simulator, que já existia nessa época. E ele traz umas coisinhas bacaninhas ali, que são caças para a época, muito bem feitos, e uma historinha até bacana, que eu lembro muito pouco. Esse Combat especificamente não tem histórias muito complexas, apesar de trazer jogos de guerra, você vê isso pelo Ace Combat 7, por exemplo, mas é uma historinha basicamente ali de pano de fundo para contextualizar o que a gente está fazendo, e faz isso muito bem de certa forma. O único problema desse Combat 3 que eu vejo ao meu ponto é que todo esse Combat tem aquele momento e no finalzinho aqui acontece a mesma coisa do 3, tá? Mas é um jogo bacana, se você por acaso nunca jogou e tem o interesse de ver como eram esses combats antigamente, eu recomendo jogar o 3 para você fazer essa visita ao passado. Meu quarto jogo aqui é um jogo que provavelmente muitos de vocês já jogaram, que é Yu-Gi-Oh! The Forbidden Memories. Forbidden Memories é um jogo de Yu-Gi-Oh! Que traz parte das mecânicas do jogo de carta para o jogo de console. Obviamente tem algumas coisinhas ali que não se aplicavam muito nem na época, imagine hoje em dia, mas ele tá precisando ali fazer o famoso 1x1 entre os dois lados ali. É um jogo bacana, divertido, ele é mais próximo do jogo de carta, diferente do Duelist of the Rose, que é o meu jogo de Yu-Gi-Oh! Favorito, que tá lá no PlayStation 2, e caso vocês queiram fazer uma lista de PlayStation 2 eu também faço, mas eu vou precisar do seu like, seu comentário, que esse vídeo vai longe, hein? Então depende de vocês. E aqui nós temos também uma história bacana de guerra de poderes ali, por causa da questão do faraó e das relíquias do milênio, tá? Acho bacana esse jogo aqui, até hoje ele é um jogo bastante divertido. Dificilmente você não vê alguém de retro game não trazendo um live desse jogo, porque ele é um jogo primeiro muito famoso, realmente, e ele é um jogo divertido para ser jogado com uma certa frequência aí. Ele é um jogo que conta com Retro Achievement, então se você quiser deixar registrado, você pode baixar ele via emulador e linkar com a sua conta do Retro Achievement, e você deixa bonitinho registrado lá suas conquistas. Então fica essa dica também para você aí, caso você queira registrá-lo no seu currículo gamer, beleza? Meu terceiro lugar é Crash Team Race. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Cara, como eu joguei esse jogo, mano. O papo é o seguinte, Crash Team Racing é um derivado de Mario Kart, acho que dificilmente alguém discorda disso. E aqui ele é um jogo que pra mim, ele se torna melhor que Mario Kart por uma simples questão. Ele é um jogo que mais depende de habilidade do que de sorte, como Mario Kart, no meu ponto de vista. Então Crash Team Racing traz uma campanha com uma história bem qualquer coisa ali. Simplesmente o Nitrous Oxide chegou ali, tá querendo tomar a galera. Aquela história básica de qualquer joguinho infantil da época, beleza? É uma invasão e é isso aí. Não tem muito mistério não.
Só que aí você vai ter que correr através dos mundos, recolhendo um monte de coisa para poder enfrentar ele no final, né? Esse aqui é um jogo que eu acho que infelizmente não deu muito certo com muita gente por conta de questões de que ele tem uma dificuldade um pouquinho alta também. O Nitrous Oxide, inclusive, quando você vai enfrentar ele na batalha final, ele rouba, larga antes, pega atalho que você não consegue pegar. É uma maravilha esse jogo aqui, mas é um jogo que eu gostei tanto na época que eu cheguei a fazer a completude dele. Se tivesse a platina naquela época, eu teria feito, né? E depois nós tivemos o recente remake ou remaster, não sei como é que a Activision chama, de Crash Team Racing Nitro Fields, que é basicamente esse jogo com as adições dos Crash Team Racing posteriores, de tanto de conteúdo de personagem, kart, pistas, entre outras coisas. O problema é que a mileta desse Crash Team Racing novo é uma carniça no nível que dá um ódio, mas pelo menos ali a campanha eu deixei mais ou menos próxima do que eu fiz na época do PlayStation 1. Mas esse aqui é um jogaço, eu recomendo bastante. Obviamente hoje em dia, como você tem a versão atualizada, eu recomendaria você jogar a versão atualizada, que tá mais bonitinha, são as mesmas pistas e blá 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 blá. Mas caso você tenha alguma nostalgia e queira ver como é que era o jogo original, você pode visitar ele no PlayStation 1, que eu também super recomendo. Meu segundo lugar é o glorioso Tenchu Stealth Assassins. Essa música fica na cabeça de um jeito que você não tem noção, velho. Tem show que a gente vai jogar com Rikimaru e Ayami, né? A gente vai aqui basicamente correr atrás de alguns vilões aí durante a campanha. E esse jogo aqui, ele é um jogo, como obviamente vocês estão vendo aí em tela, é um jogo de ninja e de stealth. Então ele é um jogo que ele preza muito para que você fique sempre aí no modo de chavado, não seja encontrado por ninguém, e te ranqueia por isso também, tá? Ele é um jogo que eu achava promissor na época, ele tinha uma certa verticalidade também, horizontalidade. Eu achava os gráficos deles bons na época também. A jogabilidade dele eu achava legal, apesar de que hoje se for jogar tá um pouquinho datadinha, mas eu ainda acho que é um jogo maravilhoso, principalmente frente aos sucessores do Tenchu, que eu acho que foram cada vez pior. Esse aqui para mim é um jogo que deveria talvez ter um remakezinho atualizado ali maneiro, mantendo a essência do jogo, porque ele vale muito a pena para esse segmento dos stealth aí, que infelizmente hoje em dia tá meio em baixa, mas o Tenchu seria um excelente jogo pra gente poder rejogar hoje. Possui uma história legalzinha, 2 personagens ali, então você vai se divertir bastante com o Tenchu. E agora nós vamos para o que pra mim é o melhor jogo do PlayStation 1 que eu já joguei, que é Vagrant Story. Bonito! Vagrant Story se trata de um jogo de RPG que eu acho inacreditável. A gente controla Ashley, um Risk Breaker na terra de Leamond, e aqui nós vamos resolver umas paradinhas ali. Eu vou segurar essa parte da lore aqui pelo seguinte motivo: eu estou preparando um arquivo da lore desse jogo, então aguardem aí e deixem aqui o seu like, seu comentário para fortalecer, que eu quero fazer muito um arquivo da lore desse jogo, que eu acho que vale bastante a pena, beleza? Eu conto com o apoio de vocês aí, compartilhem este vídeo. Então Vagrant Story eu acho que ele é um jogo de RPG que ele é muito cult e deveria ter um holofote maior. Ele, por exemplo, tem uma mecânica que eu acho maneiríssima, que é quando você derrota um chefe, você não escolhe o que você vai upar, então cada jogatina é basicamente uma jogada nova. E também ele tem uma parada que o gameplay dele é um pouco diferenciado, ele abre um grid, né, uma esfera, e que você escolhe onde você vai atacar, e gerando afinidade com armas, gerando afinidade com outras coisas ali. Ele é um jogo bem interessante, bem único, e é uma pena que ele tá preso no PlayStation 1, cara. Quem tem um PlayStation 3 e pode acessar contas de outros países, esse jogo é retrocompatível nele lá digitalmente, tá? Inclusive eu tenho ele comprado no PlayStation 3. O problema é que, tirando essa forma, você não tem acesso a ele a não ser por emuladores. Eu acho que a Square podia meter aqui facilmente um remasterzinho só para trazer ele para os dias de hoje, com legenda também, que a história desse jogo é maravilhosa. Esse jogo também protagonizou uma das melhores histórias que eu tenho na minha vida game, que é passar 3 dias e 3 noites sem dormir com meu primo, porque a gente não tinha memory card na época, para poder tentar zerar esse jogo. E quando a gente chegou no boss final, a gente não conseguia matar ele a tempo, a gente acabou dormindo e o jogo voltou pro menu inicial. Infelizmente isso acabou acontecendo. Anos depois a gente foi ver o final desse jogo, porque a gente não ia zerar ele novamente, porque a gente não tava mais com acesso a ele na época. Mas hoje em dia, com os emuladores e Retro Achievement, eu tô na busca de tentar deixar ele registrado bonitinho no Retro Achievement lá. Eu queria muito ter esse jogo registrado no meu currículo game, e graças ao Retro Achievement eu vou ter essa possibilidade. Mas esse pra mim é um jogo que eu recomendo a todos vocês jogarem. Vocês sabem o quanto eu encho o saco quando eu gosto de um jogo, mas eu acho que esse aqui especificamente vocês vão se apaixonar, somente se vocês gostam
gostam de jogo de RPG com uma profundidade e uma gameplay única. Vagrant Story fica aí como o meu melhor jogo de PlayStation 1, mas eu quero saber de vocês. Quais são os 5 melhores jogos que você jogaram na sua infância lá durante o PlayStation 1? Deixa aqui nos comentários para eu ver. Eu, por exemplo, estou tendo a oportunidade, graças aos emuladores, de revisitar alguns jogos e também jogar alguns jogos que eu nunca joguei na época, como por exemplo o Valkyrie Profile 1, eu nunca tive a oportunidade de jogar, vou começar a jogar agora provavelmente, e o Digimon World 1 também, eu nunca tive a oportunidade de jogar e agora vai ser essa oportunidade, tudo registradinho, bonitinho, se tiver as conquistas lá no Retro Achievement. Então fiquem espertos lá no meu Exophase, tive bastante coisa reta pipocando lá na minha conta, beleza? Não esqueça também de deixar seu like, seu compartilhamento, que isso ajuda pra caramba o conteúdo aqui do canal. Também valoriza o trabalho do tio aqui para poder chegar ao máximo de pessoas possíveis. E também não esqueça, Play Now aqui no link na descrição. Vão lá e façam a compra em meu nome, que isso ajuda pra caramba. Beleza? Então, rapaziada, um forte abraço a todos vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou, praise.